Vamos conversar sobre comissionamento do nosso time comercial, nosso time de vendas da agência de viagens. Como que a gente faz e qual que é o comissionamento médio, né? Comissionamento não, qual que é a margem de lucro média de uma agência de viagens, beleza? Então, primeiramente, galera, existem 3 níveis de senioridade não é a palavra, né? Mas de níveis de cada um dos profissionais do seu negócio, independente da área que seja, que é o júnior, pleno e sênior. O que muda de um para o outro? Júnior são os mais, para ser trazendo para o vocabulário do povo, tá, pessoal? Júnior é a galera que tem um conhecimento bem básico, não muito aprofundado, está começando, está com poucos meses de agência de viagens. Pleno é alguém que já tem um conhecimento técnico maior, já está há mais tempo na sua agência de viagens, já tem uma expertise bem maior, principalmente aqui do ponto que a gente está falando que é vendas. E o nível mais top, que é o sênior, já é alguém com anos de experiência, realmente entende muito dessa área específica. E é lógico que em cada um desses níveis, as metas planejadas vão ser diferentes. Aqui a gente tem meta planejada para faturamento, margem e conversão. Como o próprio nome diz, faturamento é o montante total de vendas daquele agente de viagens, daquele nosso vendedor. Margem é a margem de lucro mínima que a gente planejada, no caso, né, que a gente estipula para esse vendedor e vai mudar também de acordo com o nível dele, se é júnior, pleno ou sênior. E conversão basicamente é dos SQLs que ele recebe, né, que são os leads mais qualificados, se pode assim se dizer, né, trazendo para o vocabulário do povo. De um total de 10, ele tem que converter 2,5. É mais ou menos dentro dessa linha. Tá? Se você não sabe o que é SQL, MQL, de repente eu faço até um outro vídeo falando mais sobre isso. Mas SQL, de forma resumida, é um lead mais qualificado. Depois a gente explica melhor. Caso você queira mais informações, comenta aqui embaixo que eu produzo um vídeo mais específico sobre esse tema. Mas voltando aqui então, o nosso modelo aqui de comissionamento para o nosso time de vendas é baseado nesses 3 indicadores: faturamento, margem e conversão. Tranquilo? E também é baseado no nível que esse nosso time de vendas está. Então, se é um júnior, ele vai ter uma margem, por exemplo, de uma meta planejada de 20% de margem, 25% de conversão. Já um vendedor pleno, ele tem a meta de margem 5% superior, então seria 25%, e conversão 30%, também 5% superior. Aí você pode dizer, mas pô, Fialho, por que pro pleno é mais difícil? Porque, galera, primeiro, o pleno, ele recebe geralmente leads mais qualificados que o júnior. Então, leads mais qualificados é mais tranquilo de você conseguir fazer uma venda com uma margem maior e com uma conversão, né, uma taxa de conversão maior. E segundo, também eles geralmente recebem os tickets mais altos. Então, nesses tickets mais altos, como a gente oferece uma puta experiência top, muitas vezes até expedições completas, que o ticket é 39 mil, por exemplo, por pessoa, a gente sempre joga para o vendedor pleno, que é um vendedor que tem mais experiência. Mas o que a gente exige em troca dele? Uma margem maior do que o vendedor júnior e uma conversão maior também. É claro, o faturamento também, a meta planejada para o faturamento também é superior ao do vendedor júnior. E como que funciona aqui? Essa planilha, a gente usa o sistema OTE, tá? Que é On Target Earning. Essa planilha a gente pegou e adaptou ela, tá? Deixou com a nossa cara e principalmente voltada para negócio de turismo, agência de viagem, que tem sim suas peculiaridades. E como que ela para vocês verem como ela é top. Olha só, ela te passa tudo de resumido, de uma forma fácil, você não precisa quebrar a cabeça. Então, exemplo, supondo que para o meu vendedor júnior na agência de viagens, coloquei a meta planejada de 100 mil reais. É lógico, pessoal, você tem que adaptar para a sua realidade. Cada pessoa, cada agente de viagens, cada dono de agência de viagens vai ter a sua meta planejada diferente para cada vendedor. Mas aqui, pegando como exemplo, 100 mil reais meta planejada, margem de 20%, porque ele é um vendedor pleno, e o nosso vendedor pleno aqui ele tem essa meta de buscar a margem de 20% e a conversão 25%. E o que acontece? O bacana aqui do OTE é que, com base no atingimento em percentual da meta dele, ele vai receber
um comissionamento maior dentro desses 3 indicadores. Então existem fatores de conversão que está aqui na planilha de forma automática, atrelado ao percentual de atingimento da meta. Então olha só que bacana. Se ele atinge exatamente a meta estipulada, então vamos botar aqui, ó, 20% de margem e 25% de conversão. Então vocês podem ver que o atingimento da meta está em 100%, ele atingiu exatamente a meta. Então quanto que ele vai receber? O fixo do vendedor pleno que está em 2.000 e ele vai receber quanto de comissionamento variável. Atrelado ao faturamento, como ele atingiu exatamente o 100%, é fator 1. Então, ele não passou da meta, ou ele não ficou abaixo, ele ficou exatamente na meta. Então, ele vai ganhar R$1.000 de comissão sobre o faturamento. Indicador 1. Indicador 2, margem. Atingiu também exatamente a meta estipulada. Fator 1, não ficou acima nem abaixo. R$800, ele vai ganhar nesse indicador a mais atrelado ao atingimento da meta. E conversão, também atingiu exatamente a meta, vai ganhar R$200, fator 1. Total, 1.000 mais 800 mais 200. Então ele ganhou de comissionamento final bruto R$2.000. Então valor final bruto de comissionamento para esse nosso vendedor júnior seria 2.000 mais 2.000. Total, 4.000. Aí olha só como muda. Supondo que ele atingiu 150 mil. Então ele atingiu 150 em percentual da meta planejada. Daí olha só, o comissionamento dele no indicador faturamento já saiu de 1.000 para 2.000. Olha que bacana. E margem conversão, supondo que ele manteve exatamente a mesma. Então o valor fixo 2.000 mantém. O comissionamento final bruto 3.000. Somados os dois, valor final bruto, 5.000 de comissionamento para esse vendedor. Então, pegando mais ou menos a ideia, por que, cara, essa planilha ela é maravilhosa. Ela já te entrega praticamente de mão beijada. Você não precisa ficar quebrando cabeça em como vai ter esses valores exatamente para passar para o seu time. Então, aqui, ó, vou botar, 140 mil. Beleza. Olha lá, mesma coisa. Vai receber 120. Por quê? O fator é o mesmo, entende? Então, por isso que ele sempre vai buscar tentar... 120 já é o fator de 120%, não é 150. Então, ele já receberia outro valor. Não sei porque que a planilha não mexeu aqui. Vamos ver. Voltou. Tá, enfim, a planilha está automatizada, tá? Mas aqui 120 iria ganhar os 5.000. Aí vamos para o vendedor pleno. Então aqui, lembrando, eu só mexi no indicador faturamento, mas se você mexer aqui também na margem, ó, já modifica. Então a comissão, ó, se você atingiu 120 de faturamento e 25% de margem, olha só, o seu valor total do faturamento 2.000, porque pegou o fator 2, que ele está no range de meta de faturamento, que o fator de multiplicação é 2. Aqui na margem, ó, se eu subir 5%, o fator também é 2. Então, o que era antes um comissionamento de 800 passa a ser 1.600. Olha que legal. Então isso aqui estimula o seu vendedor a conseguir agregar mais valor no serviço de turismo que ele vai vender. Porque se ele for só vender o aéreo, cara, se ele vai usar só a consolidadora, dificilmente ele vai conseguir atingir essa meta. Aí ele vai ter que recorrer para milhas ou para oferecer experiências mais personalizadas, mais completas. Como, por exemplo, um pacote completo de viagens. Estão entendendo? Então isso estimula o seu vendedor, o seu agente de viagens, a ofertar também outros serviços além do aéreo somente, né? Ou buscar alternativas que vão, por exemplo, para milhas. Pode ser uma alternativa também, que é mais fácil de conseguir atingir essa meta de margem aí de 20% para cima. Só no aéreo você só vai conseguir com milhas mesmo, porque nas consolidadoras dificilmente você vai atingir essa meta só no aéreo. Por isso que eu sempre estimulo, galera, aéreo é só a ponta do iceberg. A gente tem que oferecer uma ampla gama de serviços de turismo, até serviços não tradicionais, que vão além do pacote, passeio, aluguel de carro, seguro viagem. Cara, a gente tem que oferecer concierge de milhas, visto americano, licitações e contratos, que é o mercado B2G, né, que é Business to Government. Enfim, óbvio, você que está começando não tem que pensar nisso tudo. Você tem que começar pensando em fazer o bom arroz com feijão. Mas para o futuro pode ser interessante, sim, ampliar, né, a sua gama de serviços, até mesmo para você ter mais margem. Aqui é um caso até prático, tá? Teve agente de viagem nossos que faturaram em vendas, né, mais de 400 mil. Eu botei aqui arredondado para vocês verem. Então, vendedor pleno, fixo 3.000,
e o variável tem as suas metas. Meta planejada foi 200 mil faturamento, 25% de margem, 5% superior ao vendedor júnior e 5% superior à conversão também, então 30% aqui. Você vê, se ele atingir os 200 mil de faturamento exatamente, 200 mil, ele vai levar para casa ali 1.500 porque fator 1. Não ficou acima disso. Então eu levaria 1.500, 1.200 da margem, 300 da conversão. Total, fixo 3.000, variável 3.000, total 6.000, né, do valor final bruto. Agora olha que legal, eu até não tinha botado no outro exemplo, mas supondo que ele vai atingir abaixo da meta, 150 mil. Então olha só, a planilha já me entrega. O fator então não é mais 1, é 0,3, né, porque ficou com 70% do atingimento da meta. Então ele recebeu de comissão do indicador faturamento 450, da margem atingiu 1.200, da conversão atingiu 300. Total então do comissionamento final bruto 1.950, somado ali com 3.000 fixo, próximo de 5.000 reais o valor de remuneração fixo mais variável bruto. Aí no nosso caso, voltando, 400 mil, que a gente trabalha também com ticket bem legal ali, principalmente nas expedições. Aí você pode ver, então o fator ficou 2, ele recebeu de faturamento só desse indicador 3.000, margem 1.200, conversão 300. Total, então, 7.500 com a comissão desse vendedor pleno por ele ter atingido ali esses indicadores. Aí você vai dizer, Fialho, onde eu encontro essa planilha OTE? Galera, a gente não divulga ela gratuitamente. Ela, infelizmente, a gente só divulga para os membros da comunidade Turismo Faixa Preta, ou Mentoria Turismo Faixa Preta, ou Programa 360, que são os nossos planos educacionais aí para você que quer transformar a paixão por viajar em uma nova fonte de renda, ou até mesmo para você que já tem o seu negócio de turismo. A gente tem níveis educacionais para diferentes perfis, desde quem fatura 0 dígitos por mês até quem fatura 5, 6 e até mesmo 7 dígitos por mês. Acima de 7 dígitos, 8 a gente ainda não atingiu no negócio, então a gente não pode ensinar o que a gente não fez. Mas 7 dígitos por mês a gente consegue sim te levar. Beleza? Aqui tá a página, eu vou colocar na descrição e no comentário fixado para você clicar aqui, independente do seu nível, preencha as informações que meu time vai estar te chamando, né, fazendo contato pelo WhatsApp ou pelo telefone para poder conhecer você melhor, entender melhor as suas necessidades e te direcionar, tirar suas dúvidas também, é claro, e te direcionar para o melhor produto que faz mais sentido para o seu momento atual. A gente pode ver aqui algumas provas sociais de alguns membros. Primeiro mês de faturamento já 23 mil reais. Segundo mês já retornou o valor do investimento. Vendeu 11 passagens para a Califórnia. 7 emissões de passagens internacionais. 12 emissões de pacotes. A gente sabe que pacote é na faixa aí de uns 7, 8 mil pelo menos para o Nordeste. Beleza, galera? Então, inúmeras provas sociais. Você, além de contar com essa planilha, que isso aqui é 0,1% do que a gente tem lá de todos os entregáveis dos nossos produtos de educação. E para fechar aqui, só para a gente chegar numa linha de raciocínio final, qual que é a margem média de lucro de uma agência de viagem? Varia entre 10% a 30%. Significa que não é possível conseguir mais? Não, galera, é possível sim conseguir mais, principalmente quando você já tem mais marca, mais branding, mais nome no mercado, prova social e principalmente quando você oferece outros serviços, uma ampla gama de serviços. Como eu falei, por exemplo, o serviço de gestão de milhas, que às vezes pode chegar a uma margem de 70% ou até um pouco mais. Visto americano também é um serviço que você vende entre 700 a 1.500 reais por pessoa, é um serviço com margem bem interessante. Claro que dá um trabalhinho, mas nada vem de graça, né, pessoal? Não estamos vendendo aqui fórmulas mágicas. Você vai ter que trabalhar para ter resultados incríveis e até mesmo para poder viver do turismo. E como vocês podem ver, a nossa margem a gente sempre busca no mínimo para atingir a meta 20% e 25%. Então a gente está mais para o teto ali próximo dos 30%, principalmente que a gente vende muitas experiências personalizadas. Então, como a gente agrega muito valor, a gente consegue ter uma margem muito melhor. E o que eu costumo dizer é, quem está começando ainda não tem marca,
não tem experiência de mercado, acesso a poucos fornecedores, linhas de crédito baixa. Então, muito provavelmente você vai ficar entre 10% a 15%. Para quem já está avançando, consegue com relativa tranquilidade percentuais maiores. Lembrando também que se você, na sua agência de viagem, tem fornecedores além do mercado tradicional, então eventualmente você usa milhas, por exemplo, na operação, você consegue com relativa facilidade ter um faturamento, né, uma margem de lucro na realidade, entre 25%, igual tá aqui, ó, o próprio Google tá dando a resposta já. Agências mais tradicionais, que estão mais começando, entre 8% a 15%. Agências com milhas, que usam milhas, 25% a 45%. E o faturamento médio de uma agência pequena é R$80 mil. Então olha só que legal, galera. Eu diria que na realidade é uns 50 mil, tá? Vou dizer que é uns 50 mil, na minha opinião, o faturamento médio de uma agência de viagens, inclusive agência de viagens online. E qual que é o pulo do gato, galera? R$50 mil de faturamento é mais ou menos a venda de 4 a 7 pacotes. 4 a 7 pacotes. Cara, para você ter esse faturamento de 50 mil, né? Então você vê que não é algo extremamente complexo. Até porque agências de viagem trabalham com ticket médio relativamente alto, né? Acima da média de mercado. Então se você fizer um faturamento de 50 mil, que não é algo de outro mundo, por exemplo, 5 a 7 pacotes por mês para você ter esse faturamento, e você conseguir uma média de margem de 20%, que é super possível, você já teria um lucro de R$10 mil, cerca de R$10 mil. Por que eu digo? Para ver como é um valor alto. Eu que era capitão do exército, era mais do que o meu salário na época que eu era funcionário público. Aí beleza, vamos jogar então 15%. Cara, 7.500. Podendo trabalhar da sua casa e para emitir 4 a 7 pacotes, galera, você vai levar aí no máximo, explodindo, 1 hora e pouco por pacote. Estão entendendo? O poder de ter uma agência de viagens, obviamente saudável, fazendo tudo da forma certa, se protegendo dos riscos, que sim, é claro que existem. E por isso que eu recomendo você assistir esse vídeo que eu vou colocar nos cards aqui, que eu falei sobre a comunidade Turismo Faixa Preta. Ali tem várias informações para você entender melhor como tudo isso funciona. Mas caso você queira preencher as informações para ter acesso direto também ao nosso time para tirar dúvidas e tudo mais, acessa o link aqui embaixo, preenche as informações que meu time vai estar fazendo contato com você. Tenho certeza, se você ama o turismo e quer transformar isso numa nova fonte de renda ou de fato viver disso, tenho certeza que o que a gente tem para te ajudar, para te oferecer um ecossistema completo voltado para o turismo, vai te atender sim, e que você vai gostar muito do que a gente vai te apresentar. Tranquilo, galera? Tamo junto, fiquem com Deus, se inscrevam no canal e até um próximo vídeo.